Questão número 6. O ácido nítrico HNO3 aquoso, de massa molar 63,02 g por mol, é considerado um ácido forte, sendo bastante corrosivo. É um dos compostos químicos mais produzidos mundialmente. Desde 1902, é preparado industrialmente em 3 etapas sequenciais, que é o processo de Ostwald. Etapa 1. Combustão do amoníaco, NH3, de massa molar 17,04 g por mol, para formar monóxido de nitrogênio, NO. Etapa 2. Oxidação do NO a dióxido de nitrogênio, NO2. Etapa 3. Reação do NO2 com água para a formação de HNO3. 6.1. Complete o texto seguinte fazendo corresponder a cada letra o número da opção correta. Escreva na folha das respostas cada uma das letras seguida do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. A molécula de NH3 tem a linha A elétrons de valência, sendo a linha B o número de elétrons não ligantes, o que lhe confere uma geometria a linha C. Então vamos rapidamente fazer aqui um esquema de luz da molécula de NH3, portanto tenho aqui o nitrogênio e ponho aqui 3 hidrogénios. O nitrogênio da tabela periódica vem que tem 5 elétrons de valência pelo facto de se encontrar no grupo 15. O hidrogênio apenas tem um eletrão. E agora vamos começar a estabelecer ligações químicas até que a regra do octeto esteja satisfeita da melhor forma possível. Então vamos estabelecer, por exemplo, aqui esta ligação entre o hidrogênio e este nitrogênio. Agora, para o nitrogênio tem os 5 que já lá estavam e mais este, 6. Mais um, 7. E agora mais um, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para o hidrogênio, 2, 2 e 2. Mas de qualquer forma, estes 2 elétrons vão para a primeira camada 1, que de qualquer forma também só comporta 2 elétrons. Portanto, está ótimo, quer para o hidrogênio, quer para o nitrogênio. Agora, vamos começar a responder à questão. A molécula de NH3 tem quantos elétrons de valência? Bom, é a soma de todos os elétrons de valência dos átomos que participam nas ligações na molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então são 8 elétrons de valência. Sendo B o número de elétrons não ligantes. Quantos são os números, os elétrons não ligantes? São estes dois aqui. Este parzinho de elétrons não ligantes em torno do átomo central. Portanto, 2 elétrons não ligantes. O que lhe confere uma geometria, e depois temos aqui 3 hipóteses: tetraédrica, piramidal trigonal ou triangular plano. Ora, tetraédrica não pode ser porque esta molécula só tem 4 átomos e necessitaríamos de 5 para formar o tetraedro. Portanto, fica ou a piramidal trigonal ou a triangular plana. A triangular plana é uma situação em que eu tenho assim uma molécula bidimensional espalmada, okay? Em que todos os átomos se encontram no mesmo plano. A piramidal trigonal é uma situação assim mais 3D, que eu tenho a molécula de hidrogênio, mas isto depois forma aqui esta pirâmide com os outros hidrogénios. E de facto nós vamos escolher esta opção. Até a geometria é trigonal piramidal ou piramidal trigonal. Porquê? Porque a existência destes elétrons não ligantes em torno do átomo central, que é o nitrogênio, é esta nuvem eletrónica aqui. Isto são orbitais 2p, vão repelir estas outras orbitais ligantes e, portanto, vai forçar a molécula desde a situação de estarem espalmadas, 2D, a formarem-se uma estrutura tridimensional. Então, assim, em resumo, as respostas que nós iremos dar é na versão 1, a linha A corresponde à opção 2, a linha B corresponde à 1 e a linha C corresponde também à 2. Para quem fez a versão 2, a linha A vai corresponder à escolha da 2, a linha B à 2 e a linha C corresponde à opção 3. 6.2. Os números de oxidação do nitrogênio nos compostos NH3 e HNO3 são, respectivamente, 3 e 5, 3 e 4, menos 3 e 5 ou menos 3 e 4. Então vamos lá atribuir números de oxidação a todos estes elementos. Na molécula de NH3 temos que o hidrogênio tem sempre número de oxidação mais 1, então só seria menos 1 nos hidretos metálicos, mas não é o caso. E agora o nitrogênio tem um número de oxidação X. E eu sei que X mais 3 vezes 3, são 3 átomos de hidrogênio, todos eles com número de oxidação mais 1, tudo isto junto vai dar 0, porque a carga da molécula é 0. Ficamos com X mais 3
é igual a 0 e, portanto, x igual a menos 3. Então, na molécula de amoníaco, o número de oxidação do nitrogênio é menos 3. Vamos ver agora para a molécula HNO3. HNO3. Então agora, mais uma vez, aqueles cujas regras são fixas. Para o oxigênio é sempre menos 2, exceto nos peróxidos, mas isto não é um peróxido, portanto é menos 2. Para o hidrogênio, mais uma vez, mais 1. Então agora temos uma equação um bocadinho mais complicada. Vamos atribuir o número de oxidação x ao nitrogênio e sei que 1 do hidrogênio, 1, mais x mais 3 vezes menos 2, são 3 átomos de oxigênio, cada um deles com número de oxidação menos 2, tudo isto dá 0 porque, mais uma vez, é uma molécula que não tem carga elétrica. Ficamos com 1 mais x menos 6 igual a 0. 1 menos 6 é menos 5 igual a 0 e, portanto, x é igual a 5. Portanto, o número de oxidação do nitrogênio na molécula HNO3 é mais 5. O que significa que nós vamos escolher, então, a opção C. Mas, para quem fez a versão 2, deve escolher a A. 6.3. Considere que nas duas primeiras etapas do processo de Ostwald se dá a conversão completa dos reagentes em produtos e que a terceira etapa tem um rendimento de 75%. Determina a massa de NH3 em kg necessária para produzir 1200 toneladas de HNO3. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá a isto. Primeira coisa, a massa de HNO3 que eu quero, a massa de HNO3 que nos indicam é 1200 toneladas, que é uma unidade com a qual nós não costumamos trabalhar. Normalmente massas, nós trabalhamos com as massas espessas em grama. Então vamos fazer a conversão. 1200 toneladas. Primeiro vou já converter para a notação científica, porque de qualquer forma vou ter de fazer mais tarde ou mais cedo. Fica 1,2 vezes 10 ao cubo, ainda em toneladas. Mas cada tonelada é 10 ao cubo quilograma. Portanto, isto fica 1,2 vezes 10 ao cubo e ainda vezes 10 ao cubo quilograma. Mas eu ainda não quero em quilograma, eu quero em grama. Eu podia ter feito logo tudo, mas pronto, vamos fazer devagarinho. 1,2 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao cubo quilograma e ainda vezes 10 ao cubo e agora já vem em grama. Ou seja, isto dá 1,2 vezes 10 elevado a 3 mais 3, 6 mais 3, 9 grama. Isto é a massa de HNO3. Mas isto corresponde a que número de mol? Uma vez que nós estamos a trabalhar com as equações químicas requerem trabalhar com o número de mol. Vamos lá ver. O número de mol correspondente vai ser a massa da amostra sobre a massa molar, 1,2 vezes 10 à nona sobre, atenção, é a massa molar do HNO3. Portanto, é 63,02, não se engana, 63,02. Já está lá em cima aqui no enunciado, mas não se engana, não ponho aqui a do NH3. Fica 1,90 vezes 10 à sétima mol para o HNO3, para a gente não se esquecendo. Ok, mas isto é a quantidade de HNO3 que eu obtenho com um rendimento de 75%. Portanto, de qualquer forma, as contas que eu agora vou ter de fazer para a utilização do primeiro reagente que aqui nos vai aparecer, que é o NO2, vai ser na reação. Portanto, a água está sempre em excesso, não há problema nenhum. O problema é o NO2 é que poderá ser o reagente limitante. Vamos fazer então o seguinte raciocínio. Se o rendimento fosse de 100%, que quantidade de HNO3 é que eu iria obter? Bom, então vamos então à fórmula do rendimento. O rendimento vai ser o N obtido sobre o N esperado ou teórico, como quiserem chamar, é tudo equivalente. E no caso, o nosso rendimento é 75%, vou já passar para decimal, 0,75. É o N obtido, que é exatamente esta quantidade, 1,90 vezes 10 à sétima mol a dividir pelo nosso N esperado. E, portanto, este vai passar para aqui a multiplicar e este 0,75 passa para aqui a dividir. Portanto, o N esperado vai ser 1,90 vezes 10 à sétima sobre 0,75 e isto vai dar 2,53 vezes 10 à sétima e este número vem em mol. Ok?
se o rendimento do processo fosse 100%. Ou seja, na realidade, vamos ter que colocar a quantidade de NO2 que vamos ter que colocar na parte dos reagentes vai ser uma quantidade tal que para produzir estas mol de HNO3, já sabendo que uma parte, portanto, há de haver 25% que não vai sofrer a conversão, portanto, já a contar com isso. Então agora vamos à estequiometria da reação e vamos buscar exatamente quantas mol de NO2 é que eu tenho que colocar na parte dos reagentes para obter esta quantidade de HNO3. E visto que a nossa reação química está numa proporção de 3 para 2, 3 mol de NO2 para 2 mol de HNO3, o cálculo que nós vamos fazer de seguida vai ser a quantidade de NO2 sobre o seu coeficiente estequiométrico vai ser igual à quantidade de HNO3 também sobre o seu coeficiente estequiométrico, que neste caso vai ser 2. Ou seja, este 3 vai passar para aqui a multiplicar, fica que a quantidade de NO2 necessária vai ser 3 vezes esta quantidade de HNO3, que é exatamente esta quantidade do rendimento a 100%, 2,53 vezes 10 à sétima, e tudo a dividir por 2, o que dá a quantidade de 3,80 vezes 10 à sétima mol para o NO2. Ok, agora vamos aqui às nossas equações e vamos analisar passo a passo o que é que vai aqui acontecer até chegarmos exatamente aqui. O que nós queremos é a quantidade de NH. Aliás, o que nós queremos é a mesma massa, mas primeiro vamos calcular a quantidade. E o que nós temos até agora é que, para nós produzirmos as tais 1200 toneladas de HNO3, depois convertido para grama, depois de ver quantas mol é que é, depois ter em consideração que o rendimento é 65%, aquilo que nós obtivemos até agora foi que a quantidade de NO2 que eu tenho que colocar no início da reação na etapa 3 é os tais 3,80 vezes 10 à sétima mol. Okay? Esta quantidade veio daqui. Estes 2 NO2 vai para aqui para este NO2. Atenção, não se deixem confundir com os coeficientes estequiométricos. Estes coeficientes estequiométricos que estão aqui são proporções e devem ser entendidas meramente como proporções. Ou seja, aqui, se eu tiver produzido 3,80 vezes 10 à sétima mol de NO2, então vai tudo para aqui, que é para depois produzir então estas 1200 toneladas de HNO3. Agora é que vamos ter em consideração proporções dos coeficientes estequiométricos, mas para eu produzir estas 3,80 vezes 10 à sétima mol de NO2, eu tive que fazer reagir com o oxigênio. Que quantidade? Bom, exatamente a mesma quantidade, porque está na proporção de 2 para 2. Portanto, aqui eu também tive que colocar 3,80 vezes 10 à sétima mol de NO para que estas duas daqui vão produzir duas daqui. Portanto, esta quantidade vai se transformar exatamente nesta mesma quantidade. Agora, estas 3,80 vezes 10 à sétima mol vêm de onde? Vêm daqui. Isto tudo vai ser depois reciclado na etapa 2, a partir da etapa 1. Okay? E agora vamos ver novamente, portanto aqui tenho 3,80 vezes 10 à sétima mol de NO, ok? E estas mol de NO, este coeficiente estequiométrico 4 está na mesma proporção que este coeficiente estequiométrico 4 que está aqui deste lado. Ou seja, a mesma quantidade, eu tenho que gastar a mesma quantidade de NH3 para produzir esta quantidade aqui de NO. E atenção, outra coisa, aqui estes processos têm todos rendimento de 100%, que é o que nos indicam no enunciado, e portanto não temos que nos estar a preocupar com aquelas questões de rendimento como nos preocupámos aqui, que tinha só o rendimento de 75%. Portanto, aqui não há esse problema. Portanto, é só estequiometria da reação. 2 para 2, a quantidade que eu obtenho aqui é a quantidade que eu tenho que introduzir aqui nos reagentes. A mesma situação para aqui. Portanto, aqui, para eu conseguir, com um processo de 100%, para eu conseguir produzir 3,80 vezes 10 à sétima mol de NO, eu tive que fazer reagir com o oxigênio, precisamente 3,80 vezes 10 à sétima mol de NH3. Pronto, então, já tenho aqui uma parte da nossa resposta. Então, a quantidade de NH3 que eu tenho que introduzir no nosso recipiente, no vosso vaso reacional, vai ser 3
7,80 vezes 10 à sétima mol. Isto para NH3. E agora só temos que dar a resposta em massa. Em particular, não se esqueçam, em quilograma, não em grama, como é habitual em fazermos em química. Agora, vamos buscar, mas primeiro vamos converter para massa em grama. Então, o número de mol é igual a massa sobre a massa molar, ou seja, significa que a massa para o NH3 vai ser o número de mol a multiplicar pela massa molar, e agora o número de mol é este que está aqui, 3,80 vezes 10 à sétima, multiplicar. Agora cuidado, agora esta massa molar é a massa molar do NH3, que é 17,04 grama por mol. E isto vai nos dar 6,5 vezes 10 à oitava grama. E agora é só transformar em quilograma. Portanto, fica 6,5 vezes 10 elevado a 5 kg. Porquê? Porque 1 grama são 10 elevado a menos 3, ou seja, 0,000 kg. E isto aqui é para o NH3 e, portanto, basicamente está a nossa resposta. Portanto, esta então é a massa de NH3 que eu tenho que utilizar para produzir então aqui estas 1200 toneladas de HNO3. 6.4. De acordo com os princípios da química verde, que apela à sustentabilidade dos processos químicos e industriais, na obtenção de HNO3 pelo processo de Ostwald, seria vantajoso utilizar o NO resultante da... Então vamos lá ver como é que nós podemos completar esta frase da melhor forma possível. Em relação ao NO, que é aquilo que é indicado, onde é que eu vou produzir NO? Vou produzir NO aqui. E sim, de facto, eu pego neste NO e vou reutilizar aqui. Portanto, aqui não há nenhum princípio da química verde que é mesmo isto. Nós produzimos este NO aqui para depois introduzir aqui e produzir o NO2, para depois este NO2 vai ir produzir o HNO3, que é aquilo que nós de facto pretendemos. Agora, o NO também sai daqui como produto aqui desta etapa 3. Ora, mas o que eu quero mesmo produzir na etapa 3 é isto. O objetivo destas coisas todas o final é produzir isto. No meio de tudo isto, eu vou produzir aqui coisas que não me servem para nada, entre aspas, que é este H2O, que eu posso reutilizar aqui, mas também não há problema nenhum, porque não é nenhum produto particularmente nocivo, mas este NO, se calhar eu podia pegar neste e reutilizar aqui, ok? Portanto, juntava este e este e obtinha mais rendimento, acabava por obter mais NO2 aqui e, portanto, mais HNO3. Portanto, vamos dizer que este NO da etapa 3... pode ser reutilizado na etapa 2. O que é que isso significa a nível de respostas? Vamos escolher a opção B e para a versão 2 é a hipótese C. E pronto, desta maneira ficam então dadas as respostas à pergunta número 6. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.